Lucas, capítulo 5. Esse capítulo é o início de o ministério dos primeiros discípulos de Jesus, né? O Jesus já tinha iniciado, né, alguns milagres, mas os seus ajudantes, os discípulos, ainda não tinham sido escolhido, né, selecionado. E o interessante nesse chamado aqui, né, é que os homens se encontravam em uma situação rotineira, né? Era comum o trabalho de pesca naquela redondeza, né? E eles se encontravam sobre esse estado de trabalho, serviço. Só que eles não tinham se dado bem nesse dia, né? Podia ser que em outros dias eles tinham pelo menos tirado ali algum, alguma pesca para poder suprir a necessidade de sua família e também ter algum lucro para aqueles pescadores, né? Eles aqui, Simão, como a Bíblia fala, eles tinham sociedade com os outros aqui, né? Os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, e eles estavam ali. O interessante no chamado desses primeiros discípulos, porque eles se encontravam ali em seu ofício, eles estavam trabalhando. E o que me deixa impactado com essa mensagem é porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E em nossa área de trabalho, de formação, Ele tem um projeto e um plano para aquela sua formação. E muitas das vezes, não necessariamente haja uma necessidade de que a pessoa pelo qual Deus tem um plano esteja já vinculado a alguma igreja, ou até mesmo tendo um título de membro de uma igreja, né, convertido. Aqueles homens, eles não sabiam quem era Jesus e nem muito menos o que ia acontecer logo depois, né? Eles não imaginavam. Tinham sim os seus conhecimentos sobre a religião, que ali eles viviam sobre aquela cultura, sobre aquela realidade, mas eles não tinham noção do que estaria para acontecer na vida deles. Então o plano de Deus, ele não se prende à condição que o homem está, né? E nem muito menos o seu grau espiritual, né? E a sua intimidade com o Todo-Poderoso. E Deus, ele quebra essa barreira religiosa, a barreira da ignorância também, né? Porque esses homens, mais na frente, alguns, eu acho que grande maioria sabe que eles eram reconhecidos como pessoas simples, ignorantes no fato das questões acadêmicas e religiosas. É tanto que quando em Atos Pedro passa a pregar, os que conheciam uma espécie, né, como se fosse uma espécie de classe, eles ficaram duvidosos e espantados porque aqueles homens, pela cultura e pela sociedade, eram conhecidos como homens iletrados, que não eram cultos, não tinham formação, e
Então, esse é o espanto. E aí é onde que Deus opera. Ele faz com que as pessoas se espantem. Ele pega algo que é duvidoso, algo que não é aparentemente aceito pela sociedade e muitas das vezes totalmente contrário ao que pensa as cabeças, e ele faz. Porque a obra do Senhor na vida do pecador é justamente para que ele possa mostrar a glória dele na vida do ser humano. Quando ele fala que não veio para os sãos, porque de fato os sãos eles racionalmente e intelectualmente eles já estão sobre as vantagens de entendimento. E mesmo assim eles se recusam a saber a verdade. E aqueles que são mais simples, Deus mostra para eles o seu poder, testemunhas sobre a própria pessoa dele, Jesus, e para a sociedade que olha de uma forma humana e carnal para as pessoas simples. Então que nessa manhã você venha compreender que independente da sua classe, independente da posição que você está hoje, ou você pensa que pode alcançar, Deus tem um projeto e um plano para você. Agora você precisa fazer como este homem. Quantos milagres você passou por sua vida? Até mesmo na sua vida simples, humilde ali, até mesmo no seu trabalho, quantos milagres Deus operou em sua vida que você pôde fazer como Pedro? Porque ele nunca tinha visto uma coisa como essa. Ele, quando viu a quantidade de peixes, com o risco de ir a pique, o sentido de ir a pique, no meu pouco conhecimento, é como se eles fossem mesmo sair e ir para o meio e ter perda, né? Perda total ali, tanto dos peixes quanto do próprio barco, né? Maneira era a quantidade de peixe, o peso, né? Mas eles conseguiram puxar a quantidade de peixe, porque o milagre estava sendo feito. E então Pedro, que era um dos líderes daquela embarcação, se prostrou diante do seu Senhor agora, né? De Jesus, e disse: Senhor, pois à vista a pesca havia feito um espanto, então disse, Senhor. Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele reconheceu ali naquele momento que estava diante de um homem que operava milagre e que era de fato um homem de Deus. E ele sou um homem pecador, ele reconheceu. Então, quando Deus chama, ele trabalha justamente na área que você está inserido. E ele passa a fazer com que você entenda que a operação do milagre é o início para que você possa compreender o chamado de Deus para a tua vida. Se ele tem feito milagres sobrenaturais em sua vida e mostrado todos os dias que ele é o Senhor em sua vida, aí já está iniciando-se um processo de chamada. E Pedro teve o alerta. Jesus disse: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Pescador de homens. Qual
Qual é a área que você está inserido? Qual é o trabalho com que você está envolvido hoje? Você pode se tornar um pescador de homens no contexto do seu ofício. Isso mesmo. Quantos milagres dentro do seu ofício você já viveu? Coisas que você nunca tinha imaginado acontecer com habilidades que você tem, como Pedro tinha, e de repente Deus mostra por um milagre coisas sobrenaturais e você se vê diante de um Deus tão poderoso assim. Compreenda que o Deus que é capaz de fazer milagres, ele é capaz de fazer e tornar o homem pescador de almas, de homens. E esse é o chamado para você. Esse é o chamado para cada um de nós. Aqui não foi só um chamado para ser discípulo, foi um chamado ao arrependimento, à transformação e à obra. Então nessa manhã se sinta chamado por Deus. Entenda o seu propósito na sua vida. Entenda o que Deus quer para a sua vida, na sua área, na sua profissão, no que você tem aptidão a fazer, no que você gosta de fazer, de realizar. E Deus vai mostrar a você o seu chamado. Amém? Você foi chamado para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Um bom dia, boa tarde e uma boa noite. Amém.